Há textos que não apenas falam à mente, eles despertam algo que a mente não consegue explicar. O Salmo 23 é um desses textos. Seus versos simples, repetidos há milênios, carregam uma sabedoria tão profunda que transcende qualquer religião. E quando olhamos para ele sob a ótica de Carl Jung, percebemos que o Salmo é, na verdade, o retrato simbólico da jornada da alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase, que parece apenas uma declaração de fé, é, na linguagem da psicologia profunda, uma afirmação de integração interior. O Senhor representa o Self, o centro divino da psique. O pastor é o arquétipo do guia interior, aquele que conduz o ego perdido de volta para casa. Jung dizia que a alma humana carrega dentro de si todas as imagens do divino. Deus, nos textos sagrados, é o símbolo da totalidade, a consciência suprema com a qual todos nós buscamos nos reconectar. Quando o salmista diz "O Senhor é meu pastor", ele não fala de submissão, mas de rendição consciente. Ele reconhece que há algo maior dentro dele que sabe o caminho, mesmo quando a mente se perde. O Salmo 23 é o mapa desse retorno. Cada verso é uma etapa do processo de individuação, a travessia do ego em direção ao self. A jornada começa com a entrega. Nada me faltará. Essa frase não é uma promessa de abundância material, mas uma declaração de confiança psicológica. Quando você confia na vida, o medo perde o poder. E quando o medo se dissolve, o fluxo natural da existência começa a cuidar de tudo. Habitar esse estado é o que Jung chamaria de consciência unificada, o momento em que o ser humano deixa de lutar contra a corrente e aprende a fluir com ela. É o ponto em que o ego, cansado de controlar, se curva diante da sabedoria do inconsciente, reconhecendo que existe uma ordem maior sustentando tudo. Essa entrega não é passividade, é maturidade espiritual. É o reconhecimento de que a força que guia o universo também guia a tua vida, mesmo quando você não entende o caminho. E é por isso que o Salmo 23 começa com descanso e confiança. Ele me faz repousar em pastos verdes, conduz-me a águas tranquilas. Essas imagens representam a mente em estado de harmonia, o inconsciente pacificado após se reconciliar com o divino interior. Quantas vezes você sentiu que a vida te tirou o chão, que nada parecia seguro e a fé parecia distante? O Salmo 23 nasce desse mesmo lugar. Não é um texto sobre quem nunca se perdeu, mas sobre quem reencontrou o caminho depois de vagar pela incerteza. E é exatamente isso que o processo junguiano propõe. A alma precisa se perder para poder se encontrar em um novo nível de consciência. Pastos verdes e águas tranquilas são símbolos da mente restaurada. Quando o ego deixa de resistir, o inconsciente deixa de gritar. A psique encontra repouso quando a personalidade e o self finalmente caminham juntas. Esse repouso não é físico, é vibracional. É o silêncio interno que surge quando você reconhece que não está à deriva, está sendo guiado. Jung dizia que o maior sofrimento da humanidade é acreditar que está desconectada da fonte. O Salmo 23 é o antídoto para essa ilusão. Ele não é apenas uma oração de proteção, é um mantra de reconexão. Cada palavra reposiciona a mente, lembrando-a de que o sentido da vida não é entender o caminho, mas confiar no guia. O pastor é o arquétipo da sabedoria divina dentro de cada um de nós. Ele não impõe, ele conduz, ele não obriga, ele inspira. E quanto mais você se aproxima dessa voz interior, aquela que fala com calma, sem pressa, sem ruído, mais você percebe que a jornada nunca foi sobre chegar em algum lugar, mas sobre lembrar quem te guia. O Salmo 23 é o cântico da alma que aprendeu a confiar novamente. Ele representa o momento em que a consciência humana, cansada de lutar contra o fluxo, se rende ao movimento natural da vida. Essa rendição é o início da verdadeira liberdade. Nos próximos minutos, vamos explorar o significado psicológico dessa entrega. O que realmente quer dizer "O Senhor é meu pastor".
Porque quando a mente entende o símbolo, a fé deixa de ser crença e se transforma em experiência viva. E é nesse ponto que a jornada da alma começa de verdade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase, uma das mais conhecidas da humanidade, é muito mais do que um verso de consolo. É uma chave de consciência. Sob a ótica de Carl Jung, ela expressa o momento em que o ego reconhece a existência de uma inteligência maior dentro de si, o self, o arquétipo da totalidade, o centro organizador da psique. Quando o salmista fala, "O Senhor é meu pastor", ele não está descrevendo um Deus distante, mas a voz interna que guia o ser humano através da própria alma. Essa imagem do pastor é uma das mais antigas representações do arquétipo do guia, o sábio interior, o mestre invisível, o princípio de ordem no caos. Em quase todas as culturas, há esse símbolo, aquele que conduz o rebanho da inconsciência para os campos da luz. Para Jung, essa força é o self, a parte divina que existe em cada um de nós. E o ego, quando amadurece, aprende a seguir a orientação dessa presença silenciosa. O processo de individuação é exatamente isso. O ego, em vez de querer controlar a vida, começa a caminhar ao lado da sabedoria interior. O pastor não é alguém fora de você, é a centelha divina dentro de você que sabe o caminho, mesmo quando a mente duvida. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. O Salmo 23 é o cântico desse despertar. É a declaração de uma consciência que já olhou para fora e se cansou das ilusões, e agora volta-se para dentro para ser guiada pela voz do self. Essa voz não fala com palavras. Fala através de sincronicidades, intuições e sentimentos sutis de certeza. Ela não grita, mas quando você silencia, ela se torna inconfundível. O verso "Nada me faltará" é um dos maiores mantras de reprogramação espiritual já escritos. Ele representa a confiança absoluta na ordem divina. Quando o ego se une ao self, a sensação de carência desaparece. Porque o que falta não é coisa, é conexão. E quando a alma se reconecta à sua fonte, a abundância volta a fluir naturalmente. Jung acreditava que todo o sofrimento humano nasce da desintegração psíquica, quando a consciência se separa do centro. Essa separação cria o sentimento de isolamento, de falta, de medo. Mas quando a mente volta ao centro, quando o ego se curva diante do self, a vida volta a fluir com harmonia. É isso que o salmista expressa ao dizer, "Nada me faltará". Não é uma afirmação de posse, é uma afirmação de pertencimento. Em linguagem psicológica, esse verso é o momento em que o indivíduo deixa de viver no modo da sobrevivência e começa a viver no modo da confiança. Ele percebe que a mente racional não precisa controlar tudo, porque existe uma sabedoria inconsciente guiando cada passo. Essa é a essência da fé madura. Não esperar que o mundo mude, mas saber que há sentido em tudo o que acontece. Jung via o símbolo do pastor como o mesmo arquétipo que nas tradições orientais é representado pelo Buda, pelo Cristo ou pelo mestre interior. É o arquétipo da consciência superior, o guia que desperta dentro do ser humano e o conduz de volta à unidade. E o rebanho, nesse contexto, representa os aspectos fragmentados da psique, emoções, pensamentos e impulsos que precisam ser reunidos novamente sob uma direção central. Quando o ego se deixa guiar por essa força interior, a vida começa a se alinhar. As sincronicidades aumentam, as decisões se tornam mais intuitivas e o que antes era conflito se transforma em clareza. Essa é a verdadeira prosperidade do Salmo 23. Não a acumulação, mas o alinhamento. Quando você está alinhado, o universo coopera, porque a vida flui naturalmente para quem vive em coerência com o seu centro. Ele me faz repousar em pastos verdes e conduz-me a águas tranquilas. Essas palavras descrevem o estado da mente guiada pelo self, uma mente pacificada, livre da agitação, reconciliada com o momento presente. Os pastos verdes
simbolizam o alimento espiritual, a nutrição da alma, as águas tranquilas, o fluxo calmo da consciência. O ego, quando tenta guiar sozinho, vive em tensão. Mas quando se entrega à direção do self, encontra descanso. Para Jung, essa entrega é o início da verdadeira maturidade psicológica. Enquanto o ego se julga dono do caminho, ele se esgota. Mas quando reconhece o self como guia, ele encontra significado, e o significado cura. O sentido profundo da vida não está em fazer mais, mas em lembrar quem te guia. Essa confiança não é cega, é consciente. Não é submissão, é parceria. A relação entre o ego e o self é como a relação entre o viajante e o mapa interior. A estrada ainda pode ter curvas e tempestades, mas quem confia na bússola nunca se perde. Essa é a verdadeira psicologia da fé. A mente racional reconhece seus limites e permite que a sabedoria interior conduza. Isso é o que o salmista chama de repousar, o descanso da alma que não precisa mais lutar contra a vida. Jung dizia que o símbolo de Deus é o símbolo da totalidade psíquica. E é exatamente isso que o Salmo 23 descreve: o encontro entre o humano e o divino dentro da própria consciência. Quando o ego se reconcilia com o self, nasce um novo estado de percepção. A pessoa passa a viver guiada, sustentada, centrada. Nada mais externo precisa mudar, porque a transformação agora é interna, e quando o interior muda, o exterior apenas reflete. Esse é o nada me faltará. Não é ausência de desafios, é presença de sentido. O Senhor é o pastor da mente desperta, e a mente desperta é o campo onde o divino manifesta sua ordem. Essa é a sabedoria do Salmo 23, sob a ótica de Jung. A vida não é sobre buscar fora, mas sobre permitir que o self conduza por dentro. E quando isso acontece, o medo cessa, o controle se dissolve e a confiança floresce. Nos próximos minutos, vamos adentrar um trecho essencial dessa jornada, o momento em que o caminho passa por vales sombrios. Porque, segundo Jung, ninguém alcança o self sem atravessar a própria sombra. E é justamente isso que o próximo verso do Salmo nos ensina. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Este é talvez o verso mais poderoso do Salmo 23, e também o mais humano. Aqui, o salmista deixa de falar sobre tranquilidade e começa a falar sobre travessão. O caminho espiritual não é feito apenas de pastos verdes e águas tranquilas. Há também o Vale da Sombra, e é nele que a fé se prova real. Sob a ótica de Carl Jung, esse verso é uma descrição simbólica do processo de individuação, a descida inevitável da alma ao encontro da própria sombra. Jung dizia que não há iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A alma precisa descer aos vales internos para reconhecer as partes de si que foram negadas, reprimidas ou esquecidas. E é nesse mergulho que o verdadeiro crescimento acontece. O Vale da Sombra da Morte não fala de uma morte literal. Fala da morte simbólica do ego, do desmoronar das ilusões, do colapso das certezas que mantinham o ser humano preso à superfície. É o momento em que a mente se vê sem controle e, paradoxalmente, descobre a presença que sempre a guiou. Quando a alma entra nesse vale, tudo parece escuro. A fé parece distante, o sentido se esvai e o medo tenta ocupar o lugar do divino. Mas é precisamente ali, no silêncio do desconhecido, que algo começa a mudar. Porque quando não há mais chão, o self se torna o único ponto de apoio. E é isso que o salmista declara com coragem: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa presença divina é o arquétipo do guia interior, o self que não abandona a consciência, mesmo quando ela atravessa o caos. Jung chamava esse processo de descida ao inconsciente, a jornada em que o indivíduo confronta seus medos, suas culpas e suas dores para integrá-los em sabedoria.
É doloroso, mas necessário, pois o ouro da alma é forjado no fogo da experiência. O vale é o espaço entre o velho e o novo. É o intervalo entre quem você era e quem está se tornando. E toda transformação verdadeira passa por esse deserto. Nele a mente perde o controle para que o coração aprenda a confiar. O medo, quando observado com consciência, se transforma em portal. Ele revela as crenças ocultas que te mantinham pequeno, revela as emoções reprimidas que pedem luz e mostra o quanto você ainda tentava controlar o incontrolável. A sombra não é inimiga, é apenas o que ainda não foi amado. E quando você a acolhe, descobre que ela guarda a chave da tua força. Jung dizia que o encontro com a própria sombra é o teste do coração humano. E é exatamente isso que o Vale da Sombra da Morte representa. Não é punição, é iniciação. Toda alma que busca a luz deve aprender a caminhar através da própria escuridão. No mito e na psicologia, esse momento aparece sempre. Jesus no deserto, Buda sob a figueira, Orfeu descendo ao submundo, Inanna enfrentando o mundo inferior. Todos simbolizam o mesmo ponto da jornada, o encontro com o que foi esquecido. É ali na escuridão que a consciência renasce mais inteira. O não temerei mal algum não é negação do medo, é superação pela presença. Não é dizer, não existe sombra, mas a sombra não me governa mais. A mente desperta reconhece que a escuridão é apenas ausência de luz e, portanto, temporária. Esse reconhecimento é o que cria o verdadeiro escudo psicológico, a certeza de que há um centro dentro de você que permanece intocado, mesmo quando tudo ao redor desmorona. A psique humana é feita de opostos: luz e sombra, razão e instinto, vida e morte. Jung ensinava que o equilíbrio não vem de eliminar um dos lados, mas de integrá-los. E o Salmo 23 reflete essa integração. Primeiro a paz, depois a sombra, e então a confiança restaurada. A jornada espiritual é cíclica, a descida faz parte da ascensão. Quando o salmista diz, "Tu estás comigo", ele reconhece a presença do self mesmo dentro do medo. É o ego reconciliando-se com a totalidade. Essa presença não impede o vale, mas o ilumina. Ela não remove os desafios, mas os ressignifica. É por isso que depois do vale vem a mesa, o símbolo da abundância interior. Porque quem passa pelo vale desperta a gratidão pela luz. Jung observava que muitas pessoas passam a vida tentando evitar o inconsciente, fugindo de emoções, traumas, verdades internas. Mas quanto mais você foge, mais a sombra te persegue. A cura começa quando você decide parar e olhar. E é ali que o "tu estás comigo" ganha vida. A sensação de que o divino não te abandona, mesmo quando você se sente despedaçado. Esse é o ponto da fé psicológica, a confiança que não depende de evidências, mas de lembrança. Lembrar que há algo dentro de você que sempre soube o caminho. Essa lembrança dissolve o medo e restaura a serenidade. A alma aprende que o escuro não é o fim, é o intervalo antes do amanhecer. E quando a consciência atravessa o vale, algo muda para sempre. A pessoa que sai do outro lado já não é a mesma que entrou. Ela carrega um novo olhar mais compassivo, mais profundo, mais livre. Porque só quem desceu até o próprio vale entende o verdadeiro valor da luz. O Salmo 23, sob a ótica de Jung, é o testemunho da alma que se transforma, do ego que reconhece o guia interior, do ser humano que aprende que até a sombra pode ser caminho. E é por isso que a confiança renasce, não como crença, mas como experiência. Nos próximos momentos, o salmista fala sobre uma mesa preparada diante dos inimigos, o símbolo da alma que encontra abundância mesmo no deserto. E é esse o próximo passo da jornada. Depois da travessia da sombra, vem a revelação da luz interior. É hora de descobrir o significado psicológico de "preparas uma mesa perante mim". Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Depois da travessia pelo Vale da Sombra, o Salmo 23 nos conduz a uma imagem luminosa e serena, a mesa no deserto. É o ponto da jornada em que a alma, depois de atravessar a dor e o medo, encontra o sentido por trás de tudo. O deserto não desaparece, mas agora há uma mesa posta dentro dele. Isso significa que o ambiente externo pode continuar árido, mas o interior da consciência se tornou fértil. Sob a ótica de Carl Jung, esse verso representa o momento da integração psíquica, quando o ego, depois de se confrontar com a sombra, desperta para a plenitude do self. A mesa simboliza a comunhão entre os opostos, o banquete da alma que se reconhece inteira. O deserto, que antes parecia lugar de escassez, torna-se o cenário da revelação, porque a abundância não está no que a vida oferece, mas no estado de consciência que você alcança. O preparas uma mesa é o símbolo da consciência reconciliada. A mesa é o altar onde o humano e o divino se encontram. É o ponto da jornada onde o ego deixa de implorar por ajuda e começa a servir à própria alma. E é por isso que, no meio do deserto, há um banquete, porque o alimento agora é interior. Quando o salmista diz, "na presença dos meus inimigos", ele não fala apenas de pessoas, mas de aspectos internos, o medo, a dúvida, a culpa, a autossabotagem. Esses inimigos representam as partes do inconsciente que antes causavam conflito e agora são reconhecidas com amor. E quando a consciência se expande, aquilo que era inimigo se torna mestre. A energia que antes te destruía, agora te fortalece. Jung dizia, aquilo que você aceita te transforma, aquilo que você resiste te domina. Essa é a mesa do Salmo 23, o local da aceitação profunda. A presença dos inimigos é a lembrança de que a luz não nega a escuridão, ela a inclui. E é essa inclusão que traz poder real. Enquanto o ego quer eliminar o que não gosta, o self quer integrar tudo o que existe. A maturidade espiritual é isso, o fim da guerra interna. Quando a consciência compreende que o bem e o mal são forças complementares dentro da totalidade, o medo desaparece. A alma aprende a olhar para cada parte de si mesma e dizer, você também é bem-vinda à mesa. O unges a minha cabeça com óleo é uma das imagens mais ricas do Salmo. O óleo é o símbolo da consciência divina que desce sobre o humano. Na psicologia junguiana, esse é o momento da iluminação interior, o instante em que o self se manifesta como sabedoria viva. A unção representa a mente sendo tocada pela presença do divino interior. Não é um privilégio, é um estado de sintonia. É quando o pensamento se purifica e começa a vibrar em harmonia com o propósito da alma. O óleo também é o arquétipo da cura. Nas antigas tradições, ele representava o poder de restaurar, consagrar e renovar. Quando a cabeça é ungida, o pensamento se torna sagrado, e tudo o que é tocado pela consciência sagrada se transforma. Essa é a cura da mente dividida, a reconciliação entre razão e fé, entre o humano e o eterno. Logo depois vem a frase, meu cálice transborda. O cálice é o recipiente da alma. Quando ele transborda, significa que a energia vital, o amor, a sabedoria, o perdão, tudo flui além das fronteiras do ego. É a expressão máxima da abundância interior. Nada foi adicionado de fora, apenas o bloqueio interno foi removido. Quando o ego se entrega, o self transborda. E o transbordar é o sinal da verdadeira prosperidade espiritual. Jung via o transbordar do cálice como o símbolo da energia da vida liberada. Aquilo que antes estava aprisionado em repressões, culpas e condicionamentos, agora circula livremente. Quando a psique se liberta, a energia criativa retorna. A pessoa se torna mais viva, mais intuitiva, mais plena. A abundância deixa de ser um objetivo e passa a ser um estado de ser. Esse trecho do Salmo é também a metáfora da ressurreição interior. A mesa no deserto é a prova de que o amor é mais forte que o medo. De que a alma pode florescer mesmo entre pedras. De que o ser humano não precisa fugir da dor para encontrar Deus. Ele precisa atravessá-la com consciência.
porque é na travessia que a luz nasce. Quando Jung falava da integração da sombra, ele dizia que após o encontro com o inconsciente, o indivíduo emerge mais inteiro, mais autêntico e mais compassivo. Essa é a verdadeira unção, a mente abençoada pela experiência. Nada foi negado, tudo foi compreendido. E aquilo que foi compreendido se transforma em luz. O Salmo 23 ensina que abundância e proteção são consequências naturais da consciência unificada. Não é um milagre que vem de fora, é uma vibração que nasce de dentro. O deserto se transforma em banquete porque o olhar mudou. A mesa não foi criada no mundo externo, foi revelada dentro da mente. A alma que atravessou o vale e encontrou a mesa sabe. A vida é um ciclo de descida e ascensão, de sombra e luz, de perda e renascimento. E quem compreende esse ciclo não teme mais a escuridão, porque sabe que ela também conduz à luz. O cálice que transborda é o símbolo final da aceitação total. Nada mais precisa ser consertado, apenas vivido com consciência. O cálice é o coração que aprendeu a confiar. E quando o coração confia, o universo responde com sincronicidade, fluidez e graça. Jung dizia que o ser humano iluminado é aquele que vive reconciliado com o mistério. E é isso que o Salmo 23 descreve. O ponto em que a alma, após a travessia, já não busca explicações, apenas agradece. A mesa é o altar da gratidão. O cálice é o símbolo da entrega, e o transbordar é o eco da alma em harmonia com o divino. Nos próximos minutos, o salmista encerra a jornada dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é o ápice da psicologia espiritual. O retorno ao lar interior, o reencontro com o Self, a consciência plena do divino que habita em tudo. E é sobre esse estado de paz permanente que falaremos no próximo e último bloco. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Com esse verso, o Salmo 23 encerra sua jornada, e a alma, depois de atravessar vales e desertos, retorna ao lar interior. Não um lugar no tempo, nem no espaço, mas o estado de consciência que reconhece o divino em tudo. Sob a ótica de Carl Jung, essa é a imagem perfeita do processo de individuação completo, o momento em que o ego, purificado pelas experiências da vida, se reintegra ao Self. A casa do Senhor é o símbolo do Self, o centro luminoso da psique, a morada do ser eterno dentro do humano, e habitar significa permanecer desperto, viver em comunhão contínua com essa presença silenciosa. A jornada espiritual e psicológica começa na separação e termina na lembrança. No início, o ser humano sente que está só, perdido entre forças externas e incertezas, mas, conforme se aprofunda em autoconhecimento, descobre que nunca esteve fora da casa. Apenas havia esquecido onde ela está. A casa do Senhor é o interior pacificado, a mente reconciliada, o coração consciente de sua unidade com o todo. Quando o salmista diz: a bondade e a misericórdia me seguirão, ele não fala de sorte, mas de vibração. A bondade é a ressonância natural da alma alinhada com a verdade. A misericórdia é a compaixão do Self pela própria humanidade. Essas duas forças são como duas asas que sustentam o caminhar do ser desperto. Elas não são conquistas, são consequências do estado de consciência. Jung dizia que o Self é o ponto de equilíbrio entre todos os opostos: luz e sombra, razão e intuição, divino e terreno. Habitar nessa casa é viver nesse equilíbrio. Não é negar o mundo, mas participar dele sem se perder. É viver entre o barulho e o silêncio, entre o agir e o permitir, entre o humano e o eterno. O ego, quando separado, vive em busca, mas quando retorna ao Self, vive em paz. Não há mais urgência, apenas presença. A alma que habita no centro sabe que a vida é movimento, mas o ser é imutável. E é dessa estabilidade que nasce a verdadeira liberdade. Habitar na casa do Senhor
é o mesmo que viver consciente de quem você é, não o personagem, mas a essência. É lembrar, mesmo em meio às tempestades, que há algo dentro de você que não se move, não teme, não envelhece. Jung chamava esse núcleo de centro divino da personalidade, a fonte que conecta cada ser humano ao todo. O processo de individuação, assim como a jornada do Salmo, começa com a entrega, passa pela sombra, enfrenta o deserto e culmina na integração. Tudo o que antes parecia fragmentado, agora se harmoniza. A dor revela propósito, o medo revela fé, a sombra revela luz, e a alma, finalmente, reconhece que sempre esteve em casa. O para sempre do último verso não fala de tempo, mas de estado. É o eterno agora da consciência desperta. Quem habita nessa casa vive no presente, porque entende que o passado foi aprendizado, e o futuro é apenas a expansão do agora. Essa é a eternidade psicológica, o estado de presença plena. Jung dizia que o ser humano iluminado é aquele que aprendeu a caminhar com o mistério. Ele não precisa mais entender tudo, porque confia no sentido oculto da vida. E essa confiança é a bondade que o segue. A misericórdia é o olhar compassivo que ele lança ao mundo, porque quem se encontrou não julga, compreende. Quem se curou não exige, oferece. Quem despertou não se eleva sobre os outros, mas os acolhe no mesmo caminho. A casa do Senhor, na linguagem simbólica, é o templo da consciência integrada. Não está em Jerusalém, nem em um céu distante. Está no coração desperto. E quando a consciência habita nesse lugar, a vida cotidiana se torna sagrada. Cada gesto simples, respirar, ouvir, caminhar, passa a ser oração. A fé deixa de ser algo que você pratica e se torna algo que você é. O salmista encerra dizendo: habitarei para sempre. Jung diria que esse é o estágio da totalidade, o self realizado. Nesse ponto, a dualidade se dissolve. Não há mais separação entre Deus e criatura, entre luz e sombra, entre vida e morte. Tudo é parte do mesmo todo. A alma percebe que a morte não é o fim, mas o retorno à origem. E o medo deixa de existir, porque nada pode ameaçar o que é eterno. Habitar na casa do Senhor é viver com o coração aberto, mesmo sabendo que o mundo é imperfeito. É escolher o amor em vez da defesa, a confiança em vez do controle, a presença em vez da pressa. É permitir que a vida seja o que ela é, e ainda assim, ver beleza em tudo. Esse é o estágio final da jornada da alma, a reintegração com o divino interior. O ser humano volta para o ponto de onde nunca saiu, mas agora com consciência. Essa é a diferença entre inocência e sabedoria. A inocência vive em Deus sem saber. A sabedoria vive em Deus sabendo. Quando Jung falava da união dos opostos, ele dizia que o self é o espaço onde o céu e a terra se encontram dentro do homem. O Salmo 23 descreve esse encontro com poesia. O Senhor é o self, o pastor é a consciência, o vale é a sombra, a mesa é a integração e a casa é o retorno. A alma que chega a esse ponto já não precisa de promessas. Ela vive a própria promessa. Não pede mais proteção, porque se tornou abrigo. Não busca mais luz, porque se reconhece como luz. Essa é a casa eterna, o lar que sempre esteve dentro de você. No silêncio dessa consciência, tudo se encaixa. O que parecia perda se revela libertação. O que parecia castigo se revela aprendizado. O que parecia ausência se revela presença. E o coração entende que o amor nunca esteve longe, apenas coberto pelo ruído da mente. Habitar na casa do Senhor é o destino de toda a alma, e cada passo, cada dor, cada ciclo da vida é apenas o caminho de volta. Porque no fim de todas as jornadas, o que resta é o mesmo que existia no início: a presença, o divino, o ser.